que nos acompanham desde suas casas, estamos transmitindo esta Santa Missa. Meus amados irmãos, acabamos de ouvir o Evangelho, estamos aqui com este Evangelho para nos ensinar como nós devemos enfrentar ou proceder diante das tentações do demônio. Por quê? Porque existe esta realidade na nossa vida. Nós somos tentados. As tentações fazem parte da nossa vida. Não podemos pensar ou imaginar ou até sonhar com uma vida sem tentações aqui na terra. Não. As tentações fazem parte, sim, da nossa vida. E Jesus foi tentado para nos dar o exemplo. E foi tentado justamente nas três fontes de tentações. Foi tentado com a concupiscência da carne, os prazeres carnais. Foi tentado com a soberba da vida, o orgulho, e finalmente foi tentado a avareza. Estas, meus amados irmãos, são as três fontes de tentações que nós temos. Qualquer tentação que nós temos se diz respeito a uma dessas três. Ou é os prazeres carnais, ou é a soberba da vida, ou que é o orgulho, ou é a respeito da avareza, o desejo desordenado de tudo possuir, ou de possuir muitas coisas desordenadamente. Então, meus amados irmãos, nosso Senhor justamente teve estas três tentações para poder nos dar o exemplo de como nós devemos proceder quando nós formos tentados com cada um delas. A primeira tentação de Jesus, o demônio chegou para ele depois de ele ter jejuado 40 dias e 40 noites e disse para Jesus: converta estas pedras em pães, se és o Filho de Deus. Em primeiro lugar, nós notamos que o demônio não tem certeza se Jesus é Deus. Ele estava ainda na dúvida, por isso ele diz: se és o Filho de Deus. Mas devemos notar aqui também que o demônio é esperto. O que ele pede para Jesus em si não é um pecado. Jesus converter as pedras em pães era um milagre, não era pecado. Mas ali se tratava de quê? Se Jesus fizesse naquele momento, aquele milagre, ele estava fazendo não a vontade do Pai, mas ele estava fazendo a vontade do demônio. Devemos tomar cuidado, que muitas vezes o demônio chega com esperteza para nos tentar e nos sugere algo que não é um grande pecado, não é uma coisa muito grave, mas é algo que pode nos passar despercebido e nós caímos na cilada e daqui a pouco estamos nos maiores pecados. Temos que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco nós estamos falando como os pagãos. Eu não mato e nem roubo, então eu não tenho pecado. Existem muitas espécies de pecado e existem muitos tipos de tentações. E existem muitas maneiras de cair nos pecados. E o demônio é esperto, ele vai justamente naquele ponto fraco. E nós queremos nos desculpar muitas vezes e caímos na conversa do demônio. Jesus não. Jesus responde imediatamente para o demônio, nem dialoga com ele. Jesus poderia até dizer para o demônio: tudo bem, converter as pedras em pães, não tem problema, mas eu não vou fazer. Não, Jesus nem isso faz.
nem dialoga com a tentação. É o grande exemplo que nosso Senhor nos dá. Nós não podemos dialogar com a tentação. Nós não devemos nos facilitar. Nós precisamos de ir exatamente imediatamente contra a tentação. E Jesus fez isso. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus amados irmãos, a nossa vida depende muito mais da vontade de Deus do que dos cuidados corporais, do alimento, da comida e da bebida, da saúde. Quantas pessoas que se alimentam bem, que têm saúde e morrem de repente. A nossa vida depende da vontade de Deus. Por isso nós precisamos estar sempre atentos para saber o que Deus quer de nós, qual é a vontade de Deus, e não buscar a nossa vontade, e não procurar satisfazer desordenadamente as nossas vontades ou as vontades do nosso corpo, e dizer assim como desculpando a tentação: não, é porque o meu corpo está pedindo. Mas é um pecado, mas é uma tentação. Você não deve atender o seu corpo neste quesito, mas sim a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus pretende com isso. E depois o demônio, então, a segunda tentação, leva Jesus para o pináculo do templo, aquele ponto mais alto da muralha do templo de Jerusalém. Era um ponto muito alto. Embaixo estava o pátio, muita gente estava ali. O pátio ficava sempre lotado de gente, pessoas que vinham de todos os lugares do mundo para poder fazer o sacrifício no templo. O demônio então diz para Jesus: lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque está escrito que Deus mandará os teus anjos para te guardar e não deixar que fira os seus pés em alguma pedra. Vejam, o demônio sabe a Bíblia. O demônio sabe a Sagrada Escritura. Ele cita aqui a Bíblia. E Jesus, então, não tem esse caminho para ele. Se ele se joga dali e desce, vai aparecer no meio daquelas pessoas, todo mundo vai ver: este homem veio do céu, não se feriu, não se machucou, dessa altura toda. Este é o enviado de Deus, este é o Messias. Jesus ia começar o seu evangelho, a sua pregação, cheio de glória. Mas não era isso que o Pai queria. Não foi esse o caminho que Deus Pai trilhou para o seu Filho. Isso era a vontade do demônio. Então, meus amados irmãos, devemos que tomar cuidado, porque muitas vezes o demônio também vem disfarçado, porque muitas vezes também pode até citar coisas boas, pode até falar das Escrituras, mas nós precisamos tomar cuidado para não cair mais uma vez na cilada. Jesus, então, diz para o demônio imediatamente: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o demônio não desiste e vai tentar Jesus no alto da montanha, mostrando todos os reinos. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, então, sofre esta última tentação, que é a tentação da avareza. Meus amados irmãos, o demônio não muda. O primeiro pecado que ele teve foi justamente este pecado que perdura até hoje. Podemos dizer que o pecado do demônio
de Lúcifer é um só pecado, aquele de orgulho de querer ser igual a Deus. Aqui ele pede a adoração. O demônio quer ser adorado, o demônio quer ser servido, o demônio quer estar no lugar de Deus. Só podemos adorar Deus. O próprio Jesus então responde para o demônio imediatamente: o Senhor teu Deus adorarás e a Ele só servirás. E aí vocês podem pensar assim: mas padre, eu não adoro o demônio, eu adoro Deus. Como está a sua vida? Estamos no tempo da quaresma, a igreja está convidando a conversão. Como está a sua vida? Está no pecado? Comete muitos pecados? Repete os pecados? Vive no pecado? Você está servindo a Deus ou ao demônio? Ele é o pai de todos os pecados. Ele é aquele que quer que o homem peca. Quem vive no pecado, quem permanece no pecado, quem não se esforça para sair do pecado, está servindo mais ao demônio do que a Deus. Este é o tempo de conversão. Agora é o tempo de arrepender sinceramente desses pecados, de se esforçar, de servir mais a Deus, de querer fazer mais a vontade de Deus, de se converter de fato, de mudar de vida, de adquirir a santidade. Mas por que somos tentados? Por que essas tentações? Por que as tentações são fortes? As minhas tentações são muito fortes, eu não consigo vencer. Existe um propósito. As tentações são queridas por Deus ou permitidas por Deus? É Ele que permite o demônio nos tentar. Mas por quê? Porque Deus quer que nós pecamos? Não. Deus não quer que nós pecamos. O demônio quer, mas Deus não. Mas Deus permite as tentações para o nosso bem, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Porque para que sejamos provados pelas tentações, e assim, sendo provado pela tentação, nós alcancemos então o mérito de estar no céu. Porque Deus, quando manda uma tentação, Ele manda também junto com essa tentação uma maior abundância de graça. Então, todas as vezes que nós somos tentados, nós recebemos graças especiais para afastar ou para vencer e superar aquela tentação. Mas eu sou muito tentado e as minhas tentações são extraordinárias, eu não consigo. Se você é muito tentado, significa que você recebe mais graça do que o outro, que não é tão tentado assim. Significa que Deus está olhando de modo especial para você. Quanto mais tentações, mais graças de Deus recebemos. Deus é fiel e Ele nunca permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças, diz a Sagrada Escritura. Essa é a verdade. Ninguém pode dizer: eu não consigo vencer as tentações. É claro. Se você não confia em Deus, se você confia nas suas próprias forças, se você está cada vez mais longe de Deus e não quer ter essa confiança em Deus, na graça de Deus, e não acredita, não tem fé que Deus te dará a graça, te dará a força, sim, aí eu acredito, aí você não vai conseguir vencer nenhuma tentação, pode ser a mais fraca de todas, mas se confia em Deus, se confia na graça de Deus, sim, podemos dizer como São Paulo: eu posso tudo naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Sozinho não podemos nada, sozinhos somos fracos, mas em Deus, ou com Deus,
nós podemos tudo e venceremos todas as tentações, e venceremos todos os demônios, e venceremos o inferno todo. Por quê? Porque Deus é muito mais forte do que tudo isso, e a vitória dele é a nossa vitória. Ele mesmo já disse. Estamos iniciando a quaresma, sendo convidados pela igreja para tomarmos então estas nossas resoluções de mudança de vida. Vamos aproveitar este convite, vamos responder: quero mudar de vida, arrependendo dos meus pecados, fazendo uma boa confissão, procurando fugir de todas as tentações. Então, meus amados irmãos, Jesus nos dá então esta grande lição. Vamos procurar seguir o seu exemplo. Vamos hoje nos entregar com toda a confiança nas mãos de nosso Senhor. Ele cuida de nós. A providência divina nos provê sempre de todas as graças necessárias para poder conseguir a salvação eterna e nos livrar de todos os males. Amém.